Olá a todos, meu nome é Guilherme. Hoje vamos falar sobre um assunto de química muito importante que cai muito em vestibulares, em Provão Paulista, em Enem, porque é um conteúdo essencial, é uma base, um dos pilares da química, do estudo da química, mas que se nós perdermos essa parte, se nós pularmos ou não aprendermos direito dessa parte, a gente não vai conseguir aprender o que vem depois. Então é essencial que nós falemos sobre esse assunto. O assunto são os números atômicos, número de massa, notação atômica e as semelhanças entre átomos, né? Os átomos, a classificação de semelhança entre os átomos. Bom, vamos começar por partes. Número atômico. Ele é simbolizado pela letra Z e ele representa o número de prótons no núcleo do átomo. Se você não sabe o que são prótons, prótons são partículas menores do que um átomo que carregam energia positiva e que eles formam o núcleo do átomo junto com os nêutrons, que por sua vez têm carga elétrica neutra, né? Até pelo nome deles. Além de representar o número de prótons no núcleo do átomo, o número atômico ele identifica o elemento químico. Por exemplo, dois átomos com o mesmo número atômico, eles são do mesmo elemento. O número atômico ele também indica o número de elétrons em átomos neutros. Por exemplo, o hidrogênio tem um número atômico de 1, portanto ele tem um próton. Já o oxigênio tem um número atômico 8, por isso ele tem 8 prótons. E assim fica fácil de você saber, de você aprender. Próxima coisa, número de massa, ele é simbolizado pela letra A. Ele representa a soma dos prótons com os nêutrons no núcleo. Lembra, os prótons têm carga positiva, os nêutrons têm carga neutra. A soma deles vai dar o número de massa. Fácil. Por exemplo, o carbono 12, ele possui número de massa igual a 12. E o número de prótons igual a 6. Logo, o número de elétrons é 6 também, né? 6 é 12 menos 6, né? No caso, 12 é igual a 6 mais 6. Certinho, prótons mais nêutrons, número de massa. O próximo, a notação atômica. Notação atômica, ela é escrita dessa forma aí, tem o símbolozinho na tela do que eu tô falando. E nesse caso aí, esse X, ele é o símbolo do elemento, o A é o número de massa e o Z é o número atômico. Por exemplo, tem um novo modelo aí preenchido. Nesse caso, o símbolo do elemento é o Na, o número de massa é 23 e o número atômico é 11. E o número de elétrons, se ele estivesse aí, seria número de massa menos o número atômico, né? Que no caso seria 23 menos 11, que daria 12. Fácil. Próximo, átomos semelhantes. As semelhanças entre os átomos, como classificá-los? Quando a gente compara diferentes elementos, algumas semelhanças entre os seus átomos se tornam notáveis, fica fácil de ver. Para essas semelhanças foram criadas classificações de átomos, sendo elas isótopos, isóbaros ou isótonos. Se você prestou atenção nas aulas de química ou de física, você já deve ter aprendido sobre a palavra iso, que significa igual. Então, você lembre dessa palavra, porque depois vai fazer sentido, mas apenas lembre por enquanto que a palavra iso significa igual. Nisso nós temos isótopos. Isótopos, os átomos diferentes são considerados isótopos quando eles têm o mesmo número atômico, número de massa diferente e propriedades químicas iguais. Os isóbaros são quando eles têm mesmo número de massa, número atômico diferente e propriedades químicas diferentes, né? Mas mesmo com propriedades químicas diferentes, a sua massa total é igual. E eles são considerados átomos isótonos quando eles possuem o mesmo número de nêutrons no núcleo. O número atômico é diferente e o número de massa também é diferente. Mas apenas por essa explicação é meio difícil de lembrar. Isótopo, número atômico, isóbaro, número de massa, isótono, número de nêutrons. É difícil de lembrar porque são palavras que não são do nosso dia a dia, não estão perto de nós. Então vamos puxar um pouquinho do grego aí para tentar facilitar o entendimento. As igualdades nessas três classes, as igualdades, elas são entre o número atômico, que é a quantidade de prótons, o número de nêutrons e o número de massa, que é prótons mais nêutrons. Sendo assim, a palavra isóbaro, que ela vem da junção da palavra iso, que eu falei para você guardar, que iso significa igual, mais a palavra baro, que é peso ou massa,
ela significa, né, ela é usada para átomos de mesmo número de massa. Então, isóbaro, palavra baro, que significa massa, isóbaro é o mesmo número de massa. Isótono, ela vem da junção das palavras iso, que é igual, com tonos, que significa tom ou tensão. E ela é a palavra usada para os átomos de mesmo número de nêutrons. Eu acho que só por essa explicação do tônus aí, do tom, da tensão, é meio difícil de associar. Então, apenas associe, né, para facilitar o final tono com o final trons, de nêutrons e isótono. Porque eu acho que é mais fácil de lembrar disso, de pensar nessa palavra no finalzinho de trons e vir para nêutrons do que lembrar de tom ou tensão e puxar em nêutrons. Então, e a outra próxima palavra, por fim, isótopo, né? Isótopo, que é iso igual com topos, que é lugar. Isso aí porque elas têm o mesmo número atômico, e mesmo número atômico ela tem o mesmo lugar na tabela periódica. Como o mesmo lugar na tabela periódica, o mesmo lugar, puxou a palavra topo. Se você não conseguir lembrar apenas por isso, vale a pena associar a palavra topo, né? A palavra o finalzinho topo com o topo de algum lugar, o topo de uma montanha. Porque topo de uma montanha é um lugar. E aí você associa o lugar na tabela periódica, você associa o número atômico e você aprende tudo isso aí, consegue lembrar. Bom, por final é isso, né? Por hoje é isso. Só para resumir, só para concluir, para lembrar todos os conteúdos. Número atômico é o número de prótons que tem carga positiva. Número de nêutrons, ele é, obviamente, a quantidade de nêutrons, que nêutrons, por sua vez, tem carga neutra. Número de massa, ele é a soma de nêutrons e prótons. Isóbaros são átomos diferentes quando eles têm a mesma massa. Isótonos são quando dois átomos ou mais, né? Mas quando átomos eles têm o mesmo número de nêutrons. E isótopos é quando eles têm o mesmo número atômico, portanto, o mesmo lugar na tabela periódica. É isso, espero ter ajudado. Bons estudos a todos. Fiquem aí. Até a próxima.